A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que bênção de Deus estarmos aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar acerca da lição de número 6. A lição 6, que é uma lição muito bonita, que tem por tema a santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. A leitura bíblica dessa lição está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 23, que diz assim: Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus, bênção de Deus. Amados irmãos, nessa lição de hoje, nesse comentário de hoje, vamos falar algumas coisas muito interessantes sobre a ética do Espírito Santo. Veremos, num primeiro momento, a definição das palavras santificação e ética, ou uma ideia do que elas significam, e a sua importância na vida cristã, não é? Como marca da ação do Espírito Santo de Deus. Vamos pontuar o alcance desta santidade na vida do crente salvo, e também elencar características de uma vida comprometida com a ética do Espírito Santo. Para começar, vamos ver a definição de alguns termos muito importantes para continuarmos a estudar sobre esse importantíssimo assunto. Primeiro, a santificação. É muito importante nós termos em mente e bem fixado na mente o significado da santificação. Pela palavra santificação, nós vemos que é um processo, não é? É um processo. Em termos de palavra, a expressão santificação, ela vem do latim, não é? Sanctificatio, que quer dizer separação do mal e do pecado, e dedicação ao serviço no reino de Deus. Segundo o pastor Claudio de Andrade, santificação é a forma pela qual o Filho de Deus é aperfeiçoado à semelhança do Pai Celeste, né? Ou seja, é a maneira pelo qual o servo de Deus é aperfeiçoado
à semelhança do próprio Deus. No Novo Testamento, o termo que mais se usa para santificação é agiasmos, não é? Que tem por significado consagração ou separação. E isso se refere ao processo, né, que leva o crente a tornar-se uma pessoa dedicada, uma pessoa santa, uma pessoa separada, uma pessoa única e exclusivamente para Deus. Consiste na transformação moral segundo a imagem de Cristo. Né? Então, esse é o significado de santificação. Fixe bem esse significado, não é? Um processo que vai levar um crente a se tornar uma pessoa dedicada, santa, separada, única e exclusivamente para o seu Deus. O outro termo muito importante de nós termos em nossa mente é o termo ética, do grego ethos, que significa conjunto de costumes e hábitos fundamentais. Preste atenção, conjunto de costumes e hábitos fundamentais, ou seja, a base, não é? No âmbito do comportamento e da cultura, características de uma determinada coletividade, época ou região. Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele define a ética cristã, se a ética é propriamente dita, né? Aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para os irmãos que o conceito de ética ele é muito amplo, é um conceito filosófico e demoraríamos um bom tempo para chegar ao que eu estou falando agora. Mas eu não vou entrar muito na filosofia, e o que eu quero que os irmãos fixem na mente é que a ética é um conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, né? Característicos de uma determinada coletividade, de uma determinada época ou região. Nós, cristãos, temos a nossa própria ética, a chamada ética cristã, não é? O conceito geral fala de uma determinada coletividade. Essa coletividade, sendo meio cristão, dá-se o nome de ética cristã, e é o conjunto de princípios que se baseiam nas sagradas escrituras, não é? Principalmente nos ensinos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos que deram continuidade à sua obra. E o objetivo da ética cristã é orientar a conduta do cristão enquanto membro de uma sociedade politicamente organizada. Então, a base da ética cristã são as sagradas escrituras, tá certo? E se baseia principalmente nos ensinamentos de Cristo e dos seus apóstolos. Então, dessa maneira, chegamos à conclusão que a ética do espírito, ela diz respeito ao estilo de vida, à conduta do crente, que é marcada pela santificação, não é? Que é uma das principais atuações do Espírito Santo no cristão. É tanto, eu vou falar mais à frente ainda, que o Espírito de Deus é conhecido como santo, não é? É o Espírito Santo, ou seja, é o Espírito que opera a santificação na vida daqueles que o buscam. O segundo ponto, o Espírito Santo e a santificação. Nesse contexto, a primeira coisa que nós vamos abordar aqui é a santidade do Espírito Santo. Preste atenção que o Espírito, assim como se nós pegarmos a Trindade, cada pessoa em específico, então, assim como Deus é santo, Jesus é santo, então o Espírito também é santo. O Espírito que provém da parte de Deus, ele também é santo. Né? Isso é muito importante nós entendermos que santo é um atributo exclusivo de Deus e da sua trindade, né? Ou seja, das três pessoas.
Deus é santo, Jesus é santo e o Espírito de Deus também é santo. Essa expressão, santa, é um atributo do Espírito de Deus. Lembre-se disso. Então, a expressão Espírito Santo, ela vem do hebraico, não é? Ruach Kadosh, e do grego pneuma agios. E é chamado de Espírito Santo porque a obra principal que o Espírito de Deus atua na nossa vida é a própria santificação. Então, por isso que ele é chamado Espírito Santo. A função do Espírito Santo é nos aproximar de Deus, não é? E como nós nos aproximamos de Deus? Por meio de uma vida de santidade. Então, sendo a santificação a obra principal do Espírito de Deus, ele é chamado Espírito Santo. Um adjetivo muito comum para indicar o Espírito de Deus é santo, não é? No Antigo Testamento, o título, não é, Espírito Santo, ocorre 3 vezes. Uma no livro dos Salmos, né, no Salmo 51, verso 11, e no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, no versículo 10 e 11. No Novo Testamento, essa expressão Espírito Santo, ela ocorre mais de 90 vezes, né? Então, mostrando que isso testifica que uma das principais ações do Espírito de Deus na vida do crente é a santificação. Romanos 1:4 diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação. Ou seja, o Espírito que opera a santificação, a sua principal obra na vida de um crente. Segundo, que nós precisamos entender aqui é sobre a ética do Espírito Santo. A ética, eu falei ali uma definição um pouco mais ampla no início, mas a gente pode definir como a conduta ideal do indivíduo. No caso da ética cristã, a conduta ideal de um cristão. E nós já vimos que a ética cristã, ela tem por base a palavra de Deus. Em se tratando de ética do Espírito Santo, então, no que diz respeito à conduta do cristão, o apóstolo Paulo afirmou em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, ele está falando de conduta, ele está falando de ética, não é? Ele está falando da ética do Espírito Santo. Andar segundo o Espírito Santo significa caminhar conforme as suas determinações. Ou seja, a nossa conduta agora é pautada no que o Espírito Santo nos impulsiona a ser. Então, já que fala de conduta, de modo de se comportar, nós chamamos de ética, tá certo? E a ética do Espírito Santo. Nessa nova vida, os homens, logicamente, precisam viver de maneira diferente de como viviam na antiga. Não é, irmão? Se quiser se adequar à ética do Espírito, logicamente que precisa agora viver diferente. Então, se antes as obras da carne prevaleciam, ou seja, elas eram a prática do cotidiano da vida do homem, agora o homem deve agir na vontade do Espírito Santo de Deus. Essa expressão andar no Espírito fala de procedimento, de modo de vista, de práticas, de obras, não é? Para o apóstolo Paulo, não basta dizer que está em Cristo, é preciso evidenciar isso andando no Espírito, né? Ele diz, nenhuma condenação existe, o verbo haver no sentido de existir, que é o HA com acento, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Agora, ele vai explicar o que é estar em Cristo Jesus. Não anda mais segundo a carne, mas agora anda segundo o Espírito, tá certo? E qual a importância de uma vida de santificação? Primeiro,
o processo de santificação na vida de um salvo. Preste atenção que a Bíblia é muito clara sobre a necessidade de vivermos uma vida santa. Nós encontramos em várias passagens bíblicas, particularmente, eu poderia citar as cartas do apóstolo Paulo, né? Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, que mostra a necessidade de vivermos uma vida santa. Esse processo, e no processo da santificação progressiva, ou seja, não é uma coisa instantânea, é uma coisa progressiva, o homem, ele não é de todo passivo como na regeneração. Preste atenção como isso é interessante. Quando eu falo do processo da santificação na vida do salvo, existe o impulsionado Espírito Santo de Deus, mas existe o lado do cristão, não é? Então, no processo da santificação progressiva, o homem ele não sofre a ação completamente, como na regeneração. Antes, ele recebe a ordem para mortificar os desejos da carne. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele indica que é pelo Espírito que fazemos isso. Porém, ele diz que a atitude é nossa, né? Nós somos impulsionados pelo Espírito, mas quem tem que tomar atitude não é o Espírito por nós, somos nós que temos que tomar essa atitude. A responsabilidade do crente, né, nessa questão da santificação, o autor aos Hebreus ele chega a usar o termo seguir, né? Seguir a paz com todos e a santificação, do grego dioko, que significa perseguir, pressionar, correr após, esforçar-se por, né? Então, no processo da santificação, o crente regenerado por Cristo, o crente que recebeu a Cristo, ele precisa perseguir a santificação, pressionar, correr após, se esforçar por ela. Então, a necessidade de uma vida santa, ela é vista ao afirmar que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou seja, é uma questão assim, se você não buscar a santificação, não haverá possibilidade de você ver ao Senhor. Fica bem claro que os que se moldam às paixões da carne e do mundo, eles se tornam, nesse contexto, reprováveis diante de Deus e não podem estar em sua presença, não é? Então, para ver o Senhor, precisa se esforçar, precisa estar no processo da santificação. Agora vamos ver o seguinte, quanto à abrangência dessa santificação. Preste atenção que a santificação, primeiro, como marca de uma vida guiada pelo Espírito. Preste atenção que dentro do que nós estamos falando até agora, para um cristão cuja vida ela é dedicada ou consagrada a Deus, a divisão entre secular e sagrado, em um certo sentido, não são duas coisas diferentes. Como assim? Eu vou explicar. Não existe, por exemplo, uma vida, eu vou levar uma vida secular mais ou menos e uma vida, digamos, espiritual extremamente santa. Não. A Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, tanto no meio secular como no meio espiritual, não é? A nossa vida precisa estar consagrada a Deus em todos os sentidos. Né? Ao vivermos, nós vivemos para a glória de Deus. Quem vive no processo da santificação, vive para a glória de Deus. Então, ao viver para a glória de Deus, a vida de um servo de Deus em todos os aspectos, não é? Seja no aspecto secular ou no aspecto espiritual, deve ser marcado pela santidade. O apóstolo Pedro, ele não abre brecha, ele diz, em toda a vossa maneira de viver.
Então, queridos, nesse sentido, nenhum aspecto da nossa vida está excluído desse imperativo divino. Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver, até mesmo em atividades comuns, como, por exemplo, comer e beber, né? Deve ser realizados para a glória de Deus. Tudo. O princípio da glória de Deus, que é um princípio ético, que está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais. Aí o apóstolo Paulo acrescenta, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, todas as áreas da vossa vida deve fazer, não é? Ou fazer tudo para a glória de Deus. Então, todas as áreas da nossa vida devem glorificar o nosso Deus, tá certo? Então, semelhantemente a isso, o apóstolo Paulo também nos encoraja a mantermos puros, né, irmãos, no corpo e no espírito, né? Ou seja, são todas as áreas da nossa vida. Então, nesse sentido, o nosso procedimento deve resplandecer o caráter de Deus. Ou seja, o nosso procedimento deve resplandecer a santidade daquele que nos chamou por seu Filho para a salvação. Não é? Todo o nosso procedimento, toda a nossa vida deve externar o caráter de Deus. Nesse ponto 5, nós vamos ver algumas razões para uma vida de santificação. Primeiro, a santidade de Deus, né? Algumas razões para uma vida de santificação, aliás. Primeiro, a santidade de Deus. Então, o que é santidade? Santidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é atributo que, no seu sentido mais elevado e absoluto, se aplica a Deus, não é? O nosso Deus, ele é descrito como o Santo de Israel. Então, um dos motivos de nós vivermos uma vida de santidade, não é? Das razões para vivermos uma vida de santidade é porque o nosso Deus é santo. E esse título aparece cerca de 24 vezes só no livro do profeta Isaías. E também aparece em outros livros, como, por exemplo, em 2 Reis, em Jó, não é? O atributo de santo aparece em 2 Reis, Jó, Salmos, Provérbios, Jeremias, Ezequiel, Abacuque. E esse título indica, dentre outras coisas, o fato de Deus estar separado da criação, não é? E de estar elevado acima da mesma, como também alude ao contraste com os falsos deuses. Somente o nosso Deus é santo, não é? O Senhor nos chamou para si, uma vez que ele é santo. E uma vez que ele é santo, também a razão de nós buscarmos a santificação é porque, se o nosso Deus é santo, nós também devemos ser santos. Segundo, a salvação em Cristo Jesus. Uma segunda razão para nós estarmos no processo da santificação é o aspecto da salvação. O apóstolo Pedro, ele lembra aos seus leitores de como eles viviam antes de crer em Cristo. Ele diz assim, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. E ao lembrar, ele destaca que eles passaram a ser, pela revelação da graça divina em suas vidas, por meio da fé, como Pedro declara. Ou seja, eles andavam em sua ignorância conforme as concupiscências. Mas agora não, agora vocês passaram a ser pessoas santas. Vocês foram resgatados. E o fato de terem sido resgatados da vã maneira de viver, da vã maneira que vocês viviam, através do precioso, imaculado, incontaminado sangue do Cordeiro Jesus Cristo, né? Tendo a purificação e regeneração pela ação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus.
Então, a exigência divina é: sede vós também santos. Lembrando ainda aos irmãos que a santidade não é o meio para se obter a salvação, mas podemos afirmar, claro, com clareza e segurança bíblica, que a santificação é consequência da salvação. Só para lembrar aos irmãos, nós somos salvos pela graça, né? Pelo favor imerecido de Deus. E a santificação é uma consequência de quem é salvo, né? Uma consequência de quem é salvo. Nós somos salvos pela graça e o meio para alcançarmos a graça é a fé. Está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, não é a santificação o meio para se obter a salvação. O meio é a fé. Mas a santificação é consequência da salvação. Tá certo? Terceira razão para nós buscarmos a santificação é que é uma característica de um autêntico filho de Deus. Como nós falamos há pouco tempo, a santidade é a marca, não é, característica de um autêntico, de um genuíno servo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O caráter santo de Deus deveria ser refletido na vida de Israel, lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, aonde nos é dito que a nossa santificação é a vontade direta e perfeita de Deus para nós, não é? Essa afirmação bíblica é que os salvos são filhos de Deus. Nesse sentido, o que nós temos aqui é um argumento lógico e simples. Os filhos herdam a natureza dos pais. Logo, se Deus é santo, como seus filhos, nós também temos que ter uma vida de santidade, ou seja, precisamos estar no processo da santificação. Então, assim, nós somos participantes da natureza divina e devemos revelar, né, irmão, essa natureza em uma vida piedosa, ou seja, em uma vida em conformidade com os estatutos do Senhor. E para terminar esse breve comentário, eu quero destacar aqui algumas características de uma vida comprometida com a santificação. Primeira, segundo Firman, ele diz que são meios divinamente estabelecidos para a santificação do homem. Primeiro, o sangue de Cristo, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, em relação a uma vida santa, vamos destacar algumas características. Primeiro, o desprendimento. Olha que reflexão interessante. O povo de Deus no Oriente, eles tinham por costume usar túnicas longas. E quando eles desejavam andar mais rápido ou sem nenhum impedimento, para que a túnica não impedisse, não é, o seu progresso na caminhada, eles prendiam a túnica com um cinto. Então, a imagem é de um homem que prende as pontas do manto em seu cinto, ficando livre para correr ou para andar mais rápido. Então, nesse sentido, aos que desejam viver uma vida piedosa, isso é muito interessante para a nossa vida, eles devem se abster de tudo que sirva de atrapalho na sua caminhada. A Bíblia diz em Hebreus 12:1, né? Deixamos todo embaraço e o pecado. Ou seja, deve evitar qualquer distração que impeça sua conduta e ocupar a mente com o que de fato é verdadeiramente puro. Então, a primeira característica é o desprendimento, é deixar o embaraço e o pecado mesmo, tá certo? E caminhar e correr para perto de Cristo. Segundo, obediência e reverência. Como, irmão, vai haver santificação? Como vai haver dependência no Espírito Santo se não houver obediência à palavra e reverência ao próprio Espírito Santo? Então, após a conversão a Cristo, né, o homem, por natureza, ele é filho da desobediência. Mas o apóstolo Pedro ressalta que agora, após a experiência da salvação, nós não podemos mais viver segundo as práticas do passado, que determinavam o modelo de vida, né, segundo a ignorância.
Ele diz, não vos amoldeis. Significa não entrar no esquema, no modelo. Então, na originalidade, a palavra significava assumir a forma de alguma coisa. Então, a partir de um molde, de encaixe, os cristãos são chamados a mudar de forma, né, irmãos? E a assumir o padrão de Deus, vivendo, respectivamente, de maneira reverente, ou seja, tendo a atitude de quem fala cada palavra, cumprir cada ação e viver cada momento consciente de Deus, tendo consciência de que nossas atitudes, elas serão julgadas pelo justo juiz. Então, obedecer e ter reverência ao Espírito Santo. Terceira característica é o amor sincero. Então, a vida santa, ela também tem como marca a prática do amor sincero. E isto o apóstolo Pedro afirma como resultado da regeneração. Ele diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois vocês foram regenerados. Esse amor, queridos, ele é esperado. Esse amor esperado, ele é o que evidencia que passamos da morte para a vida, não é? E caracteriza um verdadeiro e autêntico discípulo de Jesus Cristo. Sendo assim, o amor é a marca do cristão, pois é a evidência mais eloquente da nossa salvação em Cristo Jesus. Não é? Eu quero concluir essas breves palavras dizendo para os irmãos que a palavra de Deus, como regra de fé e prática do cristão, ela deve descrever para nós os princípios divinos que vão nos direcionar e nos guiar a vida, na nossa vida como verdadeiros servos de Deus. Então, para os que desejam andar na ética do Espírito, devem entender a necessidade de ter como estilo de vida a santificação e nada mais do que a santificação. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos verdadeiramente ser comprometidos com a ética do Espírito Santo, ou seja, vivermos uma vida de santificação plena no nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe mais e que, se Jesus não voltar, possamos estar aqui a próxima semana para o comentário da próxima lição, a lição de número 7. Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor a todos e uma boa aula na presença do Senhor Jesus.